autêntica narrativa de Golias e seus irmãos. Pense um período em que titãs percorriam a terra, sua presença sendo um símbolo de poder intransponível e receio. Pense em uma era em que exércitos de homens tinham gigantes entre suas fileiras. Imagine um momento em que indivíduos comuns olhavam para esses gigantes não apenas com medo, mas com um sentimento de estupefação e maravilha, indagando sobre seu próprio lugar em um mundo compartilhado com seres tão imponentes. Imagine um período em que esses colossos caminhavam entre nós, suas vidas entrelaçadas com as nossas, suas histórias não apenas em contos antigos, mas capítulos na narrativa da humanidade, perpetuamente registrados nos anais do tempo. Golias, um nome sinônimo de vigor e intimidação, é apenas o princípio desta epopeia. Sua história, registrada em Samuel 17, nos mostra um quadro vívido de uma guerra tão imponente que até os corações mais destemidos dos homens receavam enfrentá-lo. No entanto, o que permanece encoberto nas névoas da história é a narrativa de seus irmãos, titãs por direito próprio, cujas histórias são tão fascinantes quanto enigmáticas. Muitas pessoas desconhecem que Golias não estava sozinho. Ele tinha irmãos. Ao desvendarmos as camadas do tempo, desenterramos uma narrativa que ultrapassa Golias, o filisteu. A vestimenta de Golias, um testemunho de sua fortaleza, pesava tanto quanto um homem de estatura menor. Sua lança, assemelhada a uma viga de tecelão em dimensões e peso, ultrapassava sua destreza física, revelando uma linhagem de gigantes, cada um com sua própria história, cada um com um capítulo nas crônicas das lendárias batalhas de Davi. Esses parentes de Golias emergem das escrituras dentro do texto sagrado, desafiando nossa compreensão do mundo antigo e de seus habitantes. Eles eram nefilins, descendentes de anjos e humanos, como alguns especulam, ou eram simplesmente homens de estatura extraordinária, descendentes de uma linhagem perdida no tempo? Vamos explorar as passagens de 2 Samuel e 1 Crônicas, investigando as vidas e mortes dessas figuras enigmáticas, desvendando as sequências de suas origens e questionando as pressuposições sobre suas identidades. Golias, o filisteu. Em Samuel capítulo 17, versículos do 2 ao 7 diz: E Saul e os homens de Israel reuniram-se e se posicionaram no vale de Elá contra os filisteus. Os filisteus estavam em uma montanha de um lado e Israel estava em outra, com um vale entre eles. Um campeão saiu do acampamento dos filisteus, chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Ele usava um capacete de bronze, uma cota de malha, e o peso da cota era de 5.000 ciclos de bronze. Ele tinha grevas de bronze nas pernas e um escudo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como um feixe de tecelão, e a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Ao longo da história registrada na Bíblia, os filisteus são repetidamente mencionados como oponentes dos israelitas, especialmente durante o reinado do rei Saul, que enfrentou os filisteus em diversas ocasiões. Um dos encontros mais relevantes é detalhado na história de Golias, o gigante filisteu, que se destacou como o campeão de seu exército. Nos períodos bíblicos, a função de um campeão no exército era essencial e amplamente valorizada. Este campeão não era apenas um guerreiro habilidoso, mas também um símbolo da força e honra do exército. Escolhidos por suas habilidades excepcionais de combate, coragem e astúcia tática, esses campeões representavam mais do que apenas perícia militar. Eles personificavam o espírito e a resolução de seu povo. Sua missão era proteger a honra e os interesses de seu exército, frequentemente envolvendo-se em combates individuais para resolver disputas, determinar o desfecho de conflitos ou decidir o destino de prisioneiros.
Golias, conforme narrado nos textos bíblicos, era um campeão para o exército filisteu. Sua presença no campo de batalha não representava apenas uma ameaça física devido ao seu tamanho e força, mas também uma ameaça psicológica, pois personificava o poder e a determinação dos filisteus. Seu desafio aos israelitas e o subsequente encontro com Davi são momentos cruciais que ilustram a importância desses campeões na história militar antiga. Golias era um filisteu da cidade de Gate, e os habitantes de Gate eram denominados gititas. Golias foi chamado de gitita em 2 Samuel 21:19. Ele possuía mais de 2,70 metros de altura, uma estatura intimidadora. A imponente presença de Golias ia além de sua altura majestosa. Ele era um guerreiro experiente com defesas aparentemente inexpugnáveis, adornado com uma pesada armadura de bronze, incluindo capacete e cota de malha, pesando cerca de 56 quilos. Sua defesa parecia praticamente intransponível. Ele também usava grevas de bronze para proteção nas pernas e empunhava uma lança maciça de bronze. O cabo da lança era semelhante a um feixe de tecelão, e a ponta da lança sozinha pesava cerca de 7 quilos. Além disso, portava um escudo para desviar flechas. Esse conjunto representava um desafio aterrador para os soldados israelitas. O papel do portador de escudo era crucial para frustrar ataques direcionados a Golias, mesmo que uma flecha conseguisse penetrar nessa primeira linha de defesa. O temor entre os israelitas intensificou-se quando Golias lançou um desafio, citado em 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 8 ao 11, propondo um acordo. Se um israelita o derrotasse, os filisteus se tornariam seus servos, mas se ele prevalecesse, os israelitas serviriam aos filisteus. Essa proposta, aliada à tarefa aparentemente insuperável de derrotar Golias, paralisou o exército israelita com medo, levando a um período de inação de 40 dias, durante o qual até o rei Saul recuou apreensivo. A história toma um rumo com a chegada de Davi, um jovem pastor que, apesar de sua juventude e inelegibilidade para o serviço militar, foi profundamente ofendido pelo desrespeito de Golias ao Deus dos israelitas. Motivado por sua fé, Davi se voluntariou para enfrentar Golias. Inicialmente, Saul estava cético devido à juventude de Davi, mas o relato de Davi sobre suas experiências defendendo suas ovelhas contra predadores convenceu Saul de sua capacidade. A confiança de Davi derivava de sua fé em Deus, mais do que de uma força militar convencional. No confronto, Davi, armado apenas com uma funda e uma pedra, enfrentou Golias, que estava equipado com uma espada, lança e escudo. A confiança de Davi em Deus era inabalável, e ele proclamou que lutava em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Utilizando sua funda, Davi atingiu Golias, incapacitando-o. Aproveitando o momento, Davi usou a espada de Golias para abatê-lo, e a derrota do campeão fez com que o exército filisteu fugisse em desordem, levando a derrota deles pelos israelitas. Em resumo, apesar dos israelitas inicialmente recuarem diante de Golias, foi a fé de Davi em Deus que o capacitou a superar o gigante e garantir a vitória para os israelitas, demonstrando o poder da fé sobre o medo e a força. Agora que temos algum contexto sobre Golias, o que pode surpreender muitas pessoas é que Golias tinha irmãos. Golias não era o único titã na terra dos filisteus. Ele tinha irmãos cujas aparências também eram terríveis. De acordo com as informações fornecidas nas Escrituras, Golias tinha 4 parentes como ele em físico e força. Há algum debate sobre a relação de Golias com esses indivíduos. No entanto, sabemos que todos eram biologicamente relacionados a Golias. Os homens poderosos de Davi finalmente mataram todos os descendentes de Golias. A narrativa está registrada em 2 Samuel,
capítulo 21, versículos do 15 ao 22, e 1 Crônicas, capítulo 20, versículos do 4 ao 8. Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículos do 4 ao 8 diz: E aconteceu que depois disto, houve outra guerra em Gezer com os filisteus. Nessa ocasião, Sibecai, o Husatita, matou Sipaim, que era um dos filhos do Titã, e foram sujeitos. Houve outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o Gateu, cuja lança tinha uma haste como o eixo do tecelão. Ainda houve outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 por todos, e também era filho do Titã. E, dizendo ele afrontas a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Aqui, em 1 Crônicas capítulo 20, versículo 5, o verso afirma especificamente que Lami era irmão do gigante Golias. Em 2 Samuel capítulo 21, versículos do 15 ao 17 diz: E ainda houve outra guerra com os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaar-e-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha uma haste como órgão de tecelão. E ainda houve outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. E também este nasceu ao Titã, e afrontou a Israel. E Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Mais uma vez em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22, é mencionado que Lami era irmão do Titã Golias. Aqui, fica claro que Golias tinha irmãos e parentes que também eram gigantes, todos eles enfrentando seu destino pelas mãos de Davi e seus homens. Essas histórias destacam o tema contínuo de conflito entre israelitas e filisteus, além de enfatizar as figuras notáveis que desempenharam papéis significativos nessas batalhas históricas. A identidade de Golias e seus irmãos suscita uma questão intrigante. Eles eram nefilins? Esse tema tem sido alvo de considerável debate e especulação. Algumas sugestões indicam que eles eram parte dos nefilins pós-diluvianos. No entanto, tal interpretação pode não estar alinhada com o texto bíblico, uma vez que não há menção explícita de que Golias e seus parentes eram nefilins. A evidência bíblica direciona-se mais para a origem e a verdadeira identidade de Golias e seus irmãos. Os filisteus, dos quais Golias descendia, têm uma ligação histórica com os Anaquins. Gate, a cidade natal de Golias, era conhecida como um bastião dos Anaquins. Assim, é mais plausível considerar Golias e seus irmãos como refaíns, não nefilins. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que os parentes de Golias são descritos como originados de Rafa de Gate, citado em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, indicando que Golias era um refaim. Ademais, a existência de gigantes não está restrita à linhagem filistina, nem suas origens são universalmente atribuídas à união de anjos e humanos, como sugerido em algumas interpretações dos nefilins. Por exemplo, Deuteronômio 3:11 menciona Og, rei de Bazã, também um gigante. Sua cama, feita de ferro, media 9 covados de comprimento e 4 covados de largura. Contudo, Og não é identificado como um nefilim nas escrituras. Embora a Bíblia não classifique Golias e sua família como nefilins, é inegável a estatura e a força formidáveis deles. Suas características físicas extraordinárias podem ter levado alguns a percebê-los como semelhantes aos nefilins do passado. Nos tempos modernos, tais gigantes descritos nessas narrativas bíblicas não são conhecidos por existir. As referências bíblicas a Golias e seus parentes destacam a natureza diversa e extraordinária da criação de Deus, conforme registrado na Bíblia.
Você já sabia da existência de outros gigantes iguais a Golias nas escrituras bíblicas? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e caso você tenha alguma sugestão, comente como podemos melhorar ainda mais as narrativas e os vídeos sobre as histórias bíblicas e de sabedoria. Obrigado por assistir até aqui, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo aqui, no canal Histórias e Sabedoria.